Vamos ler aqui o texto abençoado. E quando eu falar cálice da bênção, você abraça e diz: é meu. Ok? 1 Coríntios 10, 16. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos, quem abençoamos? Nós, diga eu. É uma participação do sangue de Cristo. E que o pão que partimos é uma participação do corpo de Cristo. Amém? Põe o tema para mim. Cálice da bênção. E se você será uma bênção, não fui eu que falei, foi vocês que fizeram. Mas pode deixar, sinal que vocês estão conectados comigo. E com Deus também, né? Cálice da bênção. Diga hoje: a minha ceia será o cálice da bênção. Será o cálice da bênção. Quando você pegar o cálice da ceia na mão, você está com tudo na mão. Não deixe de sair. Não vai sair daqui sem falar tudo o que tem que falar. Sem conversar com Ele, com intimidade agora. Você está livre de toda a prisão agora. Amém? O que é a ceia do Senhor? Quem pode participar da ceia do Senhor? Eu quero explicar e deixar bem claro aqui sobre a ceia da igreja da restauração. A ceia do Senhor na igreja da restauração. Eu só posso falar pela nossa igreja, não posso falar pelas igrejas dos outros, nem pelos os regimentos e religiosidades, ou sei lá, mandamentos de cada igreja. Não estou falando da Bíblia, estou falando da igreja, tá? Algo pessoal. A ceia do Senhor foi instituída, ou seja, inaugurada por Jesus. Quem criou a ceia do Senhor? O próprio Jesus. Que dia ele criou? No dia da última ceia que ele participa na terra com os discípulos. Ele estava na ceia da Páscoa e de repente, quando termina a ceia da Páscoa, ele inaugura a ceia do Senhor. E ele faz uma declaração. Tem aí o versículo 1 Coríntios 11, 23 a 25. Eu vou ler aqui, mas você presta atenção. Ele inaugura a ceia um pouco antes de ir para a cruz. Ele é o homem ainda humano e vai sofrer todo aquele sacrifício, todo aquele terror antes de morrer e depois ressuscitar. Ele inaugura a ceia. Agora, o que ele diz naquela ceia? Qual é a palavra dele naquela ceia? Está aí escrito, eles vão colocar aqui, eu vou ler. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança, é um cálice da bênção, no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. É importante a gente saber que quando Jesus instituiu a ceia, ele disse, numa outra tradução: fazei isto em memória de mim. Fazei isto. Ele não disse, se você quiser, se você desejar, o dia que der tempo. Fazei é uma ordenância. Então, quando alguém falar, ou você ouvir alguma mensagem, que a ceia não é uma ordenância, é só você mandar um direct ou responder dizendo: leia a Bíblia, que você vai ver que ele disse, fazei isto. Não tem nenhuma palavra dúbia, é totalmente persuasiva, direta, objetiva e afirmativa. Não tem escolha, tem que fazer. Para quem? E quem ele está falando? Com quem ele está dizendo que tem que fazer? Só os cristãos. Quem não é cristão não tem obrigação nenhuma com isso. Não tem nada a ver com essa ceia. Essa ceia é para os cristãos. Ele não está falando com outro povo. E quem pode tomar a ceia? Todo aquele que segue a Jesus como cristão. Se você está aqui é porque você é cristão. Você não veio no show, você veio no culto. E veio num culto de ceia, aonde ele diz: fazei isso em memória de mim. Então, a primeira coisa que a ceia é
é um memorial. Diga memorial. Se nós entrarmos na internet para saber o que é um memorial, dependendo da área acadêmica, vai ter uma coisa. Mas eu queria falar do memorial no sentido de sentimento. Só se levanta um memorial para alguém importante, como exemplo, uma praça, uma ponte, uma rua, ou até mesmo um monumento, uma estátua, alguma coisa, que se coloca o nome de alguém, geralmente a maioria que morreu, mas que foi uma pessoa de relevância, uma pessoa importante, uma pessoa querida, ou que teve participação na nação, na cidade, no município, no país, como nós temos em Israel, uma praça chamada Osvaldo Aranha, um brasileiro que deu, no dia de Israel se tornar um estado, deu empate, e ele foi o convidado a desempatar, se ia ser estado ou não, e ele declarou que seria um estado, e por causa de um brasileiro, foi que Israel se tornou um estado, e lá eles fizeram um monumento numa praça, e colocaram Osvaldo Aranha, para honrar Osvaldo Aranha, e honrar o Brasil. Dê um aplauso ao Senhor. Israel honrou o Brasil. É um memorial de honra, para alguém que morreu, mas foi importante. Quando fizeram a praça, ele estava vivo, mas foi algo importante. Um memorial também fazemos para alguém que a gente perde, um ente querido. Nós vemos alguns memoriais, às vezes no próprio velório, coroas escritas, empresas que mandam, familiares. Também vemos numa placa, ou numa lápide, ou talvez numa placa memorial, que é colocada no túmulo, depende do túmulo, é colocado lá uma palavra de carinho da família, dos parentes, e coloca, em breve nos veremos, uma frase. Daqui a pouco estamos juntos, até mais, até daqui a pouco, com o sentido, amanhã eu estarei aí também. E nós sabemos que isso é uma verdade, não tem como discutir. É uma verdade. Queira você ou não, nós temos os dias contados. Cada um aqui tem uma ficha na mão. E tem um número. O meu eu já nem sei, é tão grande que eu nem sei o número mais. E se alguém quiser passar na frente, fique à vontade. É a única fila que ninguém quer brigar. Mas que você tem, olha para o pessoal lá e diga, você tem um número. Tomara que não chame ele nunca. Ninguém quer que chame esse número. É bem diferente de uma fila de banco. Mas vai chegar uma hora que a gente vai também se juntar àqueles entes queridos que perdemos. Eu perdi minha mãe, uma hora eu vou encontrar minha mãe. Nós sabemos disso, que nós vamos encontrar os nossos entes queridos. Porém, Jesus também pede o memorial. E qual é a diferença do cristão e não cristão? O cristão tem que morrer para ir até o outro ente querido. Jesus faz uma declaração diferente, eu quero ler para a gente não ficar nenhuma dúvida. 1 Coríntios 11, 26. Porque sempre que comeres deste pão e beberes desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Ele quer o memorial, sim ou não? Então o memorial dele é um pouco diferente. De vez a gente ir, é Ele que vem. Quantos querem estar com o Senhor hoje? É Ele que vem. Fazer isso, anunciar isso, até que eu venha. É totalmente diferente. Porém, esse venha, quem não é cristão não pode falar. Eu disse que a ceia, ela é fazer isso, uma ordenância, um imperativo para quem é cristão. Porém, quem é cristão tem essa ordem. Porém, ele também tem uma declaração. Pode aguardar que eu estou chegando. Ele não está dizendo que você vai partir, ele está dizendo que ele está chegando. É ele que está chegando. E é ele que vai chegar. E ele não diz um dia. Todas as vezes que se reunirem para fazerem isso, erguerem o cálice da bênção e comer o pão, anuncie que eu estou chegando. Eu espero que hoje Deus esteja chegando perto de você, para tocar em você, para falar com você, para ministrar você. O cálice da bênção é um memorial. A ceia é um memorial. Segunda coisa que a ceia é, uma aliança. Diga uma aliança. Isso aqui é forte e importante. Guarda o que eu vou dizer agora. Ela é uma aliança fora do normal. Ela é uma aliança entre eu e Deus. É Jesus que está dizendo, eu quero ter uma aliança com você, por isso fazer isso em memória de mim.
quando ele fala isso, ele estava dizendo para os discípulos passarem à frente. Eu quero ter uma aliança. Então a ceia, quando eu participo da ceia, eu estou participando de uma aliança. Eu estou declarando que eu tenho uma aliança com alguém poderoso. E esse cálice da bênção ele se penetra na minha vida naquele momento, naquele mês. O teu mês de março será um mês de aliança. Esse mês de março será um mês que você vai ver coisas sobrenaturais, porque aquele que tem aliança, que tem um memorial erguido hoje por você, uma celebração. Não é um dia de choro porque ele morreu, mas é um dia de alegria porque ele ressuscitou. E ele está vivo, e ele disse que viria cada vez que a gente se reunisse. Não estou dizendo que ele é obrigado, ele se obrigou a estar aqui, e ele vai estar aqui hoje. E quem está em distância pode fazer também. Caso não possa estar presente, a relevância é válida para quem está à distância. Talvez a pessoa tenha 1000 igrejas, mas ela não se encontra e ela quer participar com o povo de Deus, mas ela está impossibilitada pela distância ou pelo um problema pessoal, físico, talvez até pela condição financeira, talvez por uma doença, talvez por estar doente hoje, mas ela vai estar na mesma conexão, no mesmo memorial e na mesma aliança. Quantos recebem essa palavra? A ceia é a mesa da bênção, e eu estou partindo para nós cear já. A ceia é a mesa da bênção. Você sabia que os maiores e melhores negócios da face da terra são feitos numa mesa? Um relacionamento, por mais êxtase que há numa balada, numa noite, num quarto, no carro, ele só se torna real e válido na mesa. Ainda que seja tomando um refrigerante no canudinho e o copo que a gente usa agora derrete. Você sabe que tem que tomar rápido. E aí você só consegue fazer 2 refis, depois ele derrete e cai. E aí começa a vazar. Isso é comercial. Não, eu não estou fazendo comercial, é comercial para eles. Mas na mesa, um olha no olho do outro. É onde chega-se um noivado, um casamento, onde se declara coisas extraordinárias, onde se comemora coisas extraordinárias. Ninguém senta na mesa para falar de coisa ruim. Senta na mesa, e a mesa é para isso, para se falar de coisas boas. Então, eu vou te dar uma palavra. Quando você sentar na mesa da sua casa, e alguém for falar de alguém, corta para a maldição não entrar na sua casa. Porque a mesa é lugar de bênção, é para abençoar. E quando você abençoa, ou corta quem está falando, você está abençoando sua casa, sua bênção vai entrar na sua casa. E não se assuste se aquela pessoa sair da sua vida. Ela é um problema na sua casa. A mesa é um lugar de bênção. A ceia do Senhor traz a bênção espiritual sobre aqueles que participam dela. Quer ver uma coisa extraordinária de aliança e de promessa e de bênção? E eu vou fechar aqui, depois eu termino ali para nós cear. Nos tempos antigos, no Oriente, e até acho que até hoje, no Oriente, nós não temos esse costume, nem sabemos dessas coisas. Quando se senta numa mesa e se põe vinho e se põe pão, essas duas coisas até hoje, quando eu vou para Israel, ou quando eu estou em algum país palestino ou da Arábia, eles colocam no pão. Inclusive Dubai é assim, você senta na mesa, a primeira coisa que eles põem na mesa, vai ter uma garrafa de vinho, nem que você não beba, vai estar lá, taça, pão e azeite. 3 coisas que não vai faltar na mesa. Não é uma questão, você vê, Jesus nunca foi em Dubai, fisicamente não, mas eles honram isso. Eles honram isso na Jordânia é assim, na Síria era assim, na Turquia é assim. Não tem nada a ver com igreja, com religião, tem a ver com Deus. Quando eles sentam ali, e é assim para os judeus também, quando você participa da mesmo sangue, da mesma taça de vinho, que é uma aliança, e também do mesmo pão, está se dizendo assim. Isso acontece entre nações, tá? Agora teve um tratado de paz há pouco tempo, que foi assim. Quando se participa, você está dizendo para a pessoa que está participando, a partir de agora, tudo o que faz parte de mim, também faz parte de você. O que está em mim, está em você. O que é seu,
também é meu, e o que é meu também é seu. Nós fazemos parte da mesma aliança, e tudo que é meu faz parte de você, e tudo que é seu faz parte de mim. Mexeu com você, mexeu comigo, mexeu com você. Isso é tratado de paz e de bênção. Por isso, quando você ataca uma nação que ela tem tratado de paz, você está arrumando confusão com um monte de nação que está envolvida naquela aliança. É muito sério, não pode ser quebrado. É uma aliança de bênção. E você hoje vai estar levantando a taça, o cálice da aliança da bênção, ou o cálice da bênção, e vai estar dizendo para Jesus: tudo que é meu é teu, tudo que eu tenho e quem sou é seu, tudo que estiver envolvido comigo está envolvido contigo, e ele vai estar declarando: tudo que é meu aqui no céu e na terra também é seu. Mexeu com você, mexeu comigo, está acontecendo com você, está acontecendo comigo. A partir de agora a gente está unido na aliança da bênção. Gente, eu quero ver quem vai mexer com você, mas você tem que estar firmado. E para terminar, quem pode participar da ceia do Senhor? Tem igrejas que só pode participar os membros oficiais, que tem que ter a carteirinha e o número ainda. Tem que ter o número. Se for número novo, eles nem gostam que participa. Tem igreja que só pode participar quem é batizado nas águas. Tem igreja que casal só pode participar se for casado mesmo. Tem igreja que não aceita que uma pessoa de shorts, bermuda ou chapéu participe da ceia. Não está nada escrito na Bíblia isso, tá bom? Isso é pessoal de cada pessoa, de cada igreja. Nós não estamos aqui para falar o que está fora da Bíblia. E a igreja da restauração? Todo aquele que se sente que é cristão, servidor, segue a Jesus, tem direito de participar. Tem não, tem obrigação de participar da ceia do Senhor. E eu queria convidar você para fazer parte disso, porque essa bênção da ceia, a ceia do Senhor, traz a bênção espiritual, diga espiritual, a todo aquele que participa. A ceia do Senhor traz a bênção emocional sobre você. Quantos querem a bênção emocional também? Nos seus sentimentos, em tudo aquilo que está acontecendo. Então quer dizer que Deus pode curar, pode, Deus pode fazer tudo. Eu não preciso de médico, dependendo da situação, não. Depende da credibilidade que eu tenho. Mas tem coisas que precisa de médico, tem coisas que precisa de um psicólogo, de um médico que está preparado para aquilo. Tem coisas que precisa de um psicanalista, de um psiquiatra, de um doutor, de um médico geral, de um clínico ou de um especialista da área. Deus não eliminou os médicos, mas Ele quer te dar a bênção até de sabedoria para você procurar o médico certo. Não estamos isentando a medicina, nem a ciência, e nem toda a parte que Deus deu de sabedoria ao homem. Nós estamos dizendo que Ele, às vezes, a bênção dele na minha saúde, nos meus sentimentos, é sabedoria para procurar aquilo que faz necessário. Não adianta eu estar com dor de barriga e orar só. Tem coisa que é remédio, tem coisa que eu comi. Cada um tem o seu problema. A bênção da ceia também fica sobre aqueles que participam na área financeira. A parte finanças, física, necessidade, vamos dizer, diária de consumo, também faz parte da ceia. Ela abençoa essa área. A ceia do Senhor também é a bênção familiar. Ela entra em toda a família. Ela traz uma bênção, mesmo que o seu parente, aquele que está do seu sangue, talvez seu filho, sua filha, seu marido, talvez sua esposa, talvez um pai, um tio, um avô, ele também é tocado pela sua aliança aqui. A bênção da ceia também está na minha área física, no meu físico, na minha estrutura física. Ele entra na minha estrutura física, tanto no sentido da mente, para que eu me preserve fisicamente, como que eu também me fique curado fisicamente. E a ceia do Senhor também traz a bênção material. Tudo que é necessidade, que eu tenho desejo, ou sonho, projeto, ou as coisas que eu necessito materialmente, ela também me abençoa. Então a ceia, o cálice da bênção, é um kit completo, é o combo máximo de mega unção na sua vida. Você vai pegar o kit completo hoje e vai ter acesso a todas as bênçãos. Vamos nos colocar de pé. Eu queria preparar os obreiros para nós entregarmos a ceia.
Então participe dela. Você que está na sua casa, prepare aí agora o seu cálice. É o tempo de nós cantar um louvor para a ceia ser entregue aqui. Enquanto ela é entregue, você prepara aí na sua casa. Ah, eu não tenho nenhum suco. Pega a água da torneira, meu querido. Não fique preocupado. Jesus transformou água em vinho. E vai transformar aí. Porque, olha, eu preciso deixar claro isso, tá? Ele diz: aquele que não come do meu corpo e bebe do meu sangue não tem parte comigo. Jesus fala isso. Para quem? Para os cristãos. Para os cristãos. Talvez você é um cristão que está meio volúvel. Está meio chateado com alguma coisa. Eu não queria que você deixasse alguma coisa interior te atrapalhar a sua comunhão com Deus. Alguma coisa que alguém te fez, te prejudicou. Que esse acesso de depressão interior te impeça de participar das coisas que vêm do céu. É hora de você vencer essas coisas. A tristeza não pode te ajudar. Você precisa dar a mão para quem pode. E Jesus morreu na cruz para isso, para te dar a mão sua para Deus. Não deixe nada te impedir. Agora, é muito claro, quando Jesus diz: aquele que não come do meu corpo e não bebe do meu sangue, ele está fazendo uma tipologia, é uma simbologia. Você não vai beber nem sangue e nem vai comer corpo aqui agora. E também esse pão e esse cálice de suco não vai ser transformado em carne nem sangue. É simbólico. É algo que o próprio Jesus fez para que nós tenhamos algo físico na mão para lembrar desse acesso espiritual. Então nós não podemos dizer: agora vai transformar esse cálice, não é mais o cálice, mas é o sangue. No momento espiritual, ok, está valendo. Agora nós vamos espiritualmente beber do sangue e comer da carne. Mas você não é canibal, é espiritual. Agora é espiritual. E nós vamos beber fisicamente suco e pão. Mas quando lemos no texto, volta ele para mim, o primeiro texto, 1 Coríntios 10. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação do sangue de Cristo, e que o pão que participamos é participação do corpo de Cristo? O apóstolo Paulo está declarando: quem que vai abençoar o cálice? Nós. E quando nós abençoarmos, ele é o cálice da bênção. Ele se transforma no sentido espiritual, a nossa participação com toda a Trindade. Agora, o Espírito Santo, que leva nossas orações e nossos gemidos e nossas dores para o altar de Deus como gemidos inexprimíveis, ele agora vai ter um encontro aqui com o Filho e com o Pai. Agora vai ser a única hora, é a única vez que Jesus fez a Trindade descer na terra por inteiro. Só aconteceu 2 vezes. Quando Deus fez o homem junto com a Trindade toda, e façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E quando Jesus morreu na cruz para ressuscitar no terceiro dia, é a hora que Deus chegou para levá-lo, para transformá-lo, para vivificá-lo. E aí é a hora que a Trindade se junta. E agora? Só no dia da ceia. Não tem outro dia. E esse momento é muito, muito profético. Você que está na sua casa, preparou aí um pedaço de pão, de bolacha, qualquer coisa que você entende que vai participar do elemento que você vai abençoar, sendo o cálice da bênção. Pai, nós declaramos aqui que nós vamos participar do cálice da bênção. Vai começar a entrega da ceia. Cada um que pegar o cálice, ele está dizendo: eu sou cristão. Ele está dizendo: eu sou cristão. Ele vai pegar o cálice e o pão, e ele vai tomar uma decisão na sua vida. Eu quero fazer parte desse memorial até que o Senhor venha. E que o Senhor venha hoje para nos tocar, para nos libertar, para nos curar, para trazer todas as bênçãos desse cálice. Tudo que está em mim faz parte do Senhor agora. E tudo que está no Senhor vai fazer parte de mim. E aonde Deus está, o mal tem que sair. Aonde Deus chega, as trevas têm que sair. Aonde está a
verdade, tudo que não presta tem que sair. Doença tem que sair, câncer tem que sair, nódulo tem que sair, dor tem que sair, coisas que estão no sangue tem que sair. Vai ser uma manhã de milagre agora, mas você tem que acreditar nisso.